Roberto Bortolanzi, uma pergunta. No alimento, você prefere doce ou salgado? Salgado. Mas salgado assim, bem salgado ou moderado? É mais ou menos. Mais ou menos quer dizer meio bem salgadinha, né? Salgadinho. Célio Gaspareto, meu caro, você no alimento prefere doce ou salgado? Salgado, Salgado, bem salgado. mais ou menos. Partindo pro bem salgado. Bem salgado. É. Maioria das pessoas, eu também. Se for entre o doce e o salgado, eu prefiro o salgado e tem que ser meio reforçadinho ali, né? Não pode ser muito insonso. Você está almoçando aí, como é que você preparou a sua refeição? Responde uma coisa, você utiliza muito sal ou muito açúcar? Se a resposta for sim, tome cuidado, porque isso pode prejudicar a saúde. E é um assunto que nós vamos falar agora na reportagem de Lucas Pollack e Arvito Concato. O temperinho brasileiro é mais salgado. Parece que o paladar necessita sentir o gosto do sal além do sabor da comida. De acordo com uma pesquisa feita em abril deste ano pela Universidade de São Paulo em parceria com outras instituições, mais da metade dos brasileiros adultos consome sal em excesso. Cerca de 56% da população acima de 20 anos ultrapassa o limite recomendado pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos. E isto é um problema muito sério para a saúde, pois a alta quantidade de sal é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e acidente vascular cerebral. Quando a gente ingere muito sal, a gente retém muito líquido também, isso aumenta a pressão. E também quando a gente elimina muito sódio, a gente acaba também eliminando cálcio. E aí isso pode estar correlacionado com a litíase renal. Há 10 anos, a Luciane passou mal no trabalho. Sentiu tontura, dor de cabeça e falta de ar. Quando mediu a pressão, ficou assustada. Estava 20/15. Foi diagnosticada com hipertensão. O que causou tudo isso foi o sal. Eu usava bastante sal, eu gostava de sentir o sal, principalmente na salada, temperava e deixava o sal do lado. E depois disso, retirei totalmente o sal e coloco mais temperinho na comida. Há algumas orientações para não exagerar na quantidade de sal nos alimentos. Substituir por temperos caseiros, né? Aquilo que a gente tem na horta. Se vai substituir por um tempero industrializado, a minha recomendação é não. Sempre reduzir o máximo que puder o sal e usar temperos de horta. Nunca usar nada industrializado. O alerta também serve para as formiguinhas, pessoas que são viciadas em açúcar. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares, os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Isso representa que 85,4% da população adiciona açúcar a alimentos e bebidas. Em média, são 18 colheres de chá por dia que cada brasileiro consome. E o aconselhado pela OMS é de 12 colheres. E essa porcentagem é de pessoas que possuem doenças bem conhecidas. São doenças relacionadas à resistência insulínica, que são aquelas pessoas que fazem um pico glicêmico muito alto, fazem com isso um pico insulinêmico também, e esse excesso de insulina circulante pode estar correlacionado tanto com doenças cardiovasculares quanto com o desenvolvimento futuro do diabetes. Na última década, o diabetes cresceu 54% nos homens e 28,5% nas mulheres. Outra doença que tem crescido entre os brasileiros e que está relacionada com o alto consumo de açúcar é a obesidade, a qual atingiu mais de 25% da população adulta no país. O açúcar é um carboidrato simples, mas nestes casos deve ser evitado. Ou realmente evitar o uso do açúcar, ou ao menos reduzir, substituir um pouquinho por aqueles aqueles mais naturais, como o açúcar mascavo, o demerara, que realmente ainda tem um pico glicêmico alto, mas pelo menos tem um pouco mais de nutrientes. O esforço vale a pena. Basta ter vontade de mudar a rotina e ter uma alimentação saudável. Os cuidados são necessários para manter a saúde em dia. É melhor evitar isso aí, muito sal e açúcar, né? Porque senão os exames sobem lá em cima, né? Sal e açúcar é o vilão do peão, né?
Então, sal, açúcar e gordura caindo fora, o cara dura mais, por causa do coração, né? O coração é a peça principal. E para que o sal ou o açúcar não se tornem vilões para a saúde, são duas dicas bem simples e básicas: diminuir ou substituir. Mas quem for fazer a substituição, é necessário ter muito cuidado. A redução do sal e redução do açúcar, quem é hipertenso com certeza vai controlar a pressão, não só com medicamento, e o diabético ou outras pessoas que precisam reduzir o açúcar, substituir não precisa, é só reduzir. Hoje tem muitas pesquisas mostrando, tu usar 30% do açúcar que você normalmente usaria tem um efeito muito melhor do que substituir por um adoçante, por exemplo. O excesso faz mal. Não adicione mais do que o necessário, para não se arrepender quando o resultado estiver nas alterações da balança ou na cama de um hospital. O recado tá dado, faz se quer e é o cuidado de cada um, né? A gente sabe qual é o certo.